Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome do Senhor Jesus, pela convicção do seu Santo e bom Espírito. Venho no amor e no temor do Senhor. Pois bem, o tema que eu gostaria de apresentar a cada um de vós seria a sacudidura e o último remanescente. Esse é o título do nosso estudo. E como sempre faço em meus estudos, gostaria de fazer um apelo em nome do Senhor Jesus. O apelo que vos faço é que cada um de vós possa examinar todo o estudo sem preconceitos, com atenção, sinceridade e humildade de coração, para que o Senhor possa vos mostrar se as coisas que serão apresentadas aqui faz sentido, há coerência, há solidez e harmonia com toda a palavra dele, ok? Esse é o apelo que eu faço com amor em Cristo Jesus. Pois bem, aqui nós temos a sacudidura e o último remanescente. Eu coloco aqui uma imagem, né, que mostra aqui, né, o que vai acontecer nas cenas finais, né, e também aqui temos uma peneira, né? O que seria esse peneiramento dentro do povo de Deus? É isso que vamos estudar. Vamos lá. Comentário. Para compreendermos esse assunto e deixar a palavra de Deus nos conduzir a essa importante compreensão, é preciso fazer algumas perguntas e assim teremos uma base para trabalharmos em cima dela, ok? Quais seriam essas perguntas? São elas: primeira, o que significa a sacudidura? Ou ser sacudido? Como exatamente ocorre? Por que ocorre? E como permanecer dentro da peneira espiritual de Deus? Então, aqui existem algumas perguntas dentro de uma só pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta. Permanecer dentro da peneira de Deus significa estar dentro da instituição adventista com o nome escrito no livro da igreja? Seria isso? Fiquem aí. Terceira e última pergunta. Na caminhada espiritual, um joio pode se tornar trigo? E um trigo pode se tornar joio? O que é que vocês acham? Vamos chegar a essas respostas. Pois bem, comentário. Ao decorrer do estudo, o Senhor nos dará compreensão dessa obra de sacudidura entre o seu professo povo. E assim, você, minha irmã e irmão, poderão por si mesmo estar protegidos contra os enganos que têm sido apresentados dentro das igrejas, com respeito a essa questão. Vamos abrir a palavra de Deus e ouvir a voz explicativa do grande mestre Jesus Cristo, por intermédio desse mero mensageiro. Ok? Pois bem, o nosso primeiro texto ele se encontra em Mateus, capítulo 7, 24 e 25. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, condição, se assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, de maneira clara, edificar a nossa casa, a nossa alma sobre a rocha que representa a Cristo Jesus
é ouvir as suas palavras e as praticá-las, por aquela fé que obedece por amor, ok? Pois bem, então edificar a nossa casa, o nosso templo, na rocha Cristo Jesus, é ouvir as suas palavras e praticá-las. Essa é a única segurança, que estamos edificando nossa casa na rocha. Não existe outra imaginação. Essa é a compreensão correta, sólida, não mística, não espiritualista, ok? Racional, tudo bem? Vamos lá. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Gravem isso aqui, ó, que ao decorrer do estudo eu trarei a lembrança dessa parte usando outro texto, ok? Pois bem, porque estava edificada sobre a rocha. Então, para nossa casa estar edificada, segura sobre a rocha, nós temos que fazer o quê? Buscar na palavra de Deus, ouvir as palavras de Cristo, crer, confiar e praticar. Essa é a única segurança, ok? Temos que trabalhar com uma mente racional e não sentimental, emocional, ok? Pois bem, então aqui nós já temos o que significa edificar, estar seguro, estar em Cristo. Quando a Bíblia diz estar em Cristo, permanecer nele, é a mesma coisa de edificar a casa sobre a rocha. São expressões diferentes, mas com o mesmo significado, ok? É por isso que diz, aquele que está em Cristo, não há condenação nele. Não há condenação para ele, ok? Aquele que está em Cristo está salvo. Por quê? Porque ele ouve as palavras de Cristo e as pratica, ok? Vamos lá. O outro texto se encontra no testemunho do Espírito de profecia, tá? Então aqui eu farei uma conexão Bíblia e Espírito de profecia, para que o Senhor nos dê uma compreensão correta e perfeita nele, para a honra e glória de Deus. O livro é Jesus Meu Modelo, e o texto diz, não por uma palavra, preste atenção, olha a seriedade da coisa, não por uma palavra, nem por muitas, mas por toda palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Não podemos desatender uma palavra, por mais insignificante que nos pareça, e estar seguros. Não há segurança. Não há segurança. Não caia na sugestão de Satanás em achar que se você ou eu rejeitar, negligenciar, não dar atenção para uma palavra de Deus, ainda que para nossa mente finita, não tenha significância, né? Mas devemos sim prestar atenção, acolher, amar toda palavra, todo o conselho, tudo aquilo que mostra que é a vontade de Deus. Então não caia na sugestão do inimigo dizendo, isso não precisa, isso aí é fanatismo, não precisa fazer como Deus exatamente nos pede que faça em tudo.
Essa sugestão é a mesma voz que falou no ouvido de Eva lá no Éden. Então não ouçam essa voz. Aceitem toda a palavra que procede da boca de Deus, ok? E como adventista, não somente na Bíblia, mas no espírito de profecia. Porque o que está acontecendo dentro das nossas igrejas? Uma incredulidade, objeções contra os testemunhos. Por quê? Porque esses trazem admoestações, advertências e condena hábitos e costumes que Satanás inventou no tempo presente. Então não faça parte dessa classe. Ore por eles, podem viver no meio deles, mas não participe do espírito deles. Ok? Isso é sair do meio deles, tá? Esse é o significado, não é sair do meio das pessoas, né, que estão em rebelião contra Deus, mas não participar desse espírito de rebelião, ok? Pois bem, então aqui nós temos um texto muito claro. Não por uma, nem por muitas, mas por toda. Desatender uma única palavra, por mais que nos seja insignificante, né? Que nos pareça insignificante, não é seguro. Não é seguro. Ok? Vamos lá. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, toda palavra que Deus envia a uma pessoa, ele vai exigir dessa pessoa segundo aquela palavra que ele comunicou a ela. Ok? Todos responderão segundo a palavra que Deus concedeu, comunicou sobre essa pessoa. João 12:48, na mesma conexão, na mesma linha de raciocínio. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Percebem? Então, qualquer palavra que nós rejeitarmos, porque essa condena algum hábito, algum costume, né? Algum comportamento, qualquer coisa, se nós rejeitarmos ou não darmos a atenção para essa palavra de Deus, certamente, justiça será feita. Ok? Mais um texto, Filhos e Filhas de Deus, diz: nossa segurança está unicamente, não é o que o pastor fala, não é o que o irmão fala, não é o que a minha mente fala, mas o que a palavra de Deus fala. Nossa única segurança está na perfeita submissão e obediência com que se submetem a Cristo. Não uma submissão ou obediência egoísta, como era a dos fariseus. Existe a obediência egoísta, de exaltação própria, né? E existe a obediência humilde, voluntária, amorosa, prazerosa. Ok? Continuemos. Dia a dia, Deus deve estar conosco. Estou convosco todos os dias. Mas para ele estar conosco, existe condição? Preparando-nos para aprender dele, em sua palavra,
para que ensine a obediência perfeita a toda palavra que sai de sua boca, a fim de que estejamos sempre com ele a cada passo do caminho. Esse livro aqui é um livro publicado pelo grupo IAG, não tem na casa publicadora, tá? Só para vocês entenderem, né? É o livro Spalding Magan, tá? Volume 1, são 3 volumes, ok? E vocês encontram no Ministério IAG, é o Ministério Adventista, né, independente, tá? E eles traduziram, né, esse livro, né, que é do Espírito de Profecia, em nosso idioma, em nossa língua, ok? Pois bem, nesse livro aqui, todos conhecem, Desejar Todas as Nações, diz: aquele que faz a vontade de Deus, que anda no caminho por ele indicado, lembra essa palavra, caminho. A sacudidura, ela ocorre nesse caminho, nessa caminhada, ok? Gravem isso. Aquele que faz a vontade de Deus, que anda no caminho por ele indicado, não tropeça nem cai. Não pode tropeçar nem cair. A luz do Espírito de Deus, a guiá-lo, dá-lhe clara percepção de seu dever para com ele, para com o próximo, conduzindo direto até ao fim de sua obra. Lembram de Filipenses 1:6? Aquele que começou a boa obra terminará. Como ele vai terminar? Em todos? Não, não. Não tem lógica. A própria Bíblia diz isso, né? Mas sobre aqueles que estão buscando caminhar no caminho estreito e fazer a vontade de Deus, praticando não apenas uma palavra, nem muitas, mas todas as palavras que saem da boca de Deus. É fácil? Não, mas é possível para aqueles que estão ligados na videira. E o que é estar ligados na videira? Íntima comunhão, oração, estudo da palavra e esforço individual, voluntário, para colocar em prática tudo aquilo que agrada ao Senhor, ok? Mais um texto, mesmo livro. Deus há de guardar todos quantos andam no caminho da obediência contínua, progressiva, em toda a palavra que chega a nós. Aparta-se dela, porém, é arriscar-se no terreno de Satanás. Aí cairemos, por certo. Então, se não fizer isso, é apartar-se dela, do caminho, né? E certamente cairemos. Então, não tem segurança. A única segurança é caminhar no caminho da obediência progressiva, em toda palavra que Deus nos comunicar, ok? Em todos os pontos da nossa fé, tá? Por exemplo, Deus tem pessoas fiéis em outras denominações. Eles serão julgados de acordo com a luz que eles conheceram. Nós seremos julgados pela luz que Deus estabeleceu dentro do nosso povo, através da Bíblia e do Espírito de profecia, ok? Tiago 1, 21 e 22, na mesma linha de raciocínio. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada,
a qual pode salvar as vossas almas. Como a palavra pode nos salvar? É só apenas os ouvintes? É só apenas aqueles que dizem, eu creio, eu amo, Cristo é meu Salvador, eu reconheço que Ele morreu por mim. É apenas isso? Vamos para o seguinte verso. E sede cumpridores da palavra salvadora, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então não há segurança. Não há segurança. É enganar a si mesmo. Se negar qualquer parte da palavra de Deus. É enganar a si mesmo. Devemos receber toda a palavra que Deus deseja enxertar. O que é enxertar? É colocar em nosso interior, nosso coração, não apenas pela teoria, pelo conhecimento, mas pela prática viva, diária, ok? É assim que ela nos salva. Cristo é o nosso Salvador. E o elemento vivo que ele usa para nos salvar do pecado, das imundícias, é justamente comunicando sua palavra, que é a sua vida, que é o seu caráter, no lugar dos nossos pecados. Ele nos salva dessa maneira e muitos não entendem. Muitos falam, Jesus é meu salvador. É ele é o nosso salvador. Todo cristão sabe disso. Mas devemos entender uma coisa. Ele nos salva do quê? Como? Exigindo o quê do pecador? Essa é a questão. E aqui é resolvido. Ele usa a própria palavra. Por que, Gênesis, ele usa a própria palavra? Porque a palavra é a vida. É a vida eterna. A vida eterna está contida na palavra de Deus. Só que, para receber essa vida eterna, é preciso uma comunhão, fé nos méritos de Cristo e uma obediência voluntária, humilde, com os motivos corretos. Como eu falei, a Bíblia apresenta dois tipos de obediência. A obediência que agrada a Deus, que opera a justiça sobre o pecador, e a obediência que não agrada a Deus, que é aquela obediência egoísta, aquela obediência por medo, aquela obediência para exaltar, ou uma obediência de ambição, né? Eu vou obedecer porque eu não quero passar pelo juízo de Deus. Eu quero ter a vida eterna. Então, é uma obediência egoísta, de ambição egoísta. Nós temos que obedecer a palavra de Deus porque é a palavra de Deus, porque é a vontade dele. E a vontade dele é boa. A vontade dele é a proteção dele para com seus filhos, ok? É com esse motivo que a palavra salva os homens. Pela fé em Cristo Jesus. É por isso que em Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas se eu ouvir a palavra e ela me proibir de algo, ou eu ouvir a palavra e ela exigir obediência em algo, e eu não abandonar ou praticar aquilo, a minha fé me salva? A minha fé me justifica? São essas coisas que não são explicadas, né? Em muitos púlpitos. Aí cria toda essa confusão. Não, a salvação é unicamente pela fé, independente da obediência. Não, não é bem assim. Vão no meu canal e ali existe muitos vídeos explicando como é a salvação do homem, colocando a verdadeira fé e a verdadeira obediência, ok?
Mais um texto, olha que texto maravilhoso. Mensagens Escolhidas 3 diz: não tenha a mente de Cristo. Aqui está falando de uma classe que não tem a mente de Cristo. Mas, Gênesis, o que é ter a mente de Cristo? Vamos lá? Não tem a mente de Cristo, pois os que realmente são santificados respeitarão a palavra de Deus e lhe obedecerão, logo que lhe seja exposta. Sério? Sério, não? Não sou eu que estou falando. Aqui eu não estou trazendo, né, uma mensagem de outra denominação ou da minha invenção. Aqui é da nossa fé, Bíblia e Espírito e profecia. Palavra de Deus, e lhe obedecerão logo que lhe seja exposta, e expressarão ardente desejo de conhecer o que é a verdade em todo ponto de doutrina. Então, aqueles que têm a mente de Cristo, eles desejarão conhecer a verdade em todos os pontos, mesmo que essa verdade mostre, condene algum hábito, algum costume, algum comportamento, mas eles desejarão, eles amarão, eles buscarão como tesouros escondidos. São esses que têm a mente de Cristo. Porque veremos ao decorrer do estudo que alguns não querem estudar a Bíblia, né? E o Espírito de profecia. Por quê? Porque trazem advertências, admoestações, né? E exige obediência de coisas que essas pessoas não querem abandonar. Então, por motivo de consciência, eles não se dedicam ao estudo. Por quê? Porque não querem ver suas trevas. É por isso que Jesus falou para os fariseus, né? Que eles não queriam vir para a luz para que as suas trevas não se manifestassem na sua consciência. Mais um texto, Patriarcas e Profetas. O concerto de Deus, confirmado a Abraão por um juramento perante os seres de outros mundos, testificou que a humilde obediência será recompensada. Com quê? Com a vida eterna, com a salvação em Cristo, com a justificação em Cristo, com a purificação de todo o pecado, com a santificação na verdade, que é a santificação com a vida de Cristo. Santificar-se, na verdade, por obediência humilde e voluntária, é se santificar com a própria vida de Cristo. É essa vida que nos salva. Nos salva do quê? Do pecado. Porque quando nos santificamos com a vida de Cristo, a vida de pecado é expulsa, neutralizada. É assim que Cristo nos salva, colocando a vida dele dentro de nós, no lugar dos nossos pecados. Quando o pecado é abandonado em obediência à palavra, essa palavra toma lugar do pecado. Olha que grandioso, que poderoso isso. E isso não é explicado nos púlpitos. Por quê? Porque a grande maioria não tem compreensão dessas coisas, como é em Cristo Jesus. Mais um livro, O Cuidado de Deus. E agora nós começamos a entrar na questão da sacudidura. Aqui eu dei, né, uma compreensão do que é estar em Cristo, do que é estar seguro em Cristo, do que é estar e permanecer em Cristo, né? Já vimos de maneira clara. Não há outro meio, não há outro modo de estar em Cristo a não ser numa obediência progressiva a toda palavra que sai da boca de Deus. Não existe. Não adianta fugir da realidade, ok? Essa é a realidade.
Agora vamos entrar no que significa, né? O que significa ser sacudido ou a sacudidura no meio do povo de Deus. Vamos lá. A sabedoria divina deve ser uma lâmpada para vossos pés. O que é a sabedoria divina? A própria palavra de Deus. Lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É ela que nos guia pelo caminho estreito. Muitos começam até bem no caminho, mas em algum momento pode cair, ficar no caminho e pior, achar que está caminhando ao lado de Cristo. Esse é o perigo que milhões de cristãos estão, né, correndo o risco de estar nessa condição. Infelizmente, e que o Senhor tenha de misericórdia de cada um de nós. Ok? Pois bem, a sabedoria divina deve ser uma lâmpada para vossos pés, para os vossos pés. Tudo quanto possa ser sacudido, será sacudido. Mas, enraizados e firmados na verdade, permanecereis com as coisas que se não podem abalar. Então, firmados na verdade, na rocha, o que é estar firmado na rocha? É estar em Cristo Jesus através do quê? Da fé e da obediência contínua a toda a palavra que sai da boca de Deus, ok? Então, se não estiver assim, será certamente sacudido. Será certamente sacudido. Cairá no caminho, ficará para trás enquanto Deus está levando o povo. Deus está conduzindo o povo. E esse povo está sendo conduzido no caminho estreito. Que caminho estreito é esse? O caminho da santificação em toda a palavra de Deus. Ok? Mais um texto, Primeiros Escritos diz: começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus, ou seja, renunciar, como diz Tiago, toda a imundícia, né? E aceitar a palavra enxertada, cumprindo e não apenas ouvindo, o que vai acontecer? Será sacudido e sacrificar-se por Deus e por sua causa. Serão joeirados. Entenderam? Então aqui tem uma condição muito clara. As pessoas que não estiverem firmes, alicerçados na verdade, na consolidação de toda a verdade, será sacudido. E pior, veremos ao decorrer do estudo que ser sacudido necessariamente não é sair de dentro do povo adventista, como alguns estão fazendo, negando abertamente a fé. Muitos estão sendo sacudidos, joeirados, deixados para trás, e estão dentro da igreja, acreditando que estão seguros, que estão em Cristo, que estão ao lado de Cristo caminhando no caminho. Essa é a pior ilusão que tem, porque esses estão fazendo a obra de Satanás no meio do povo de Deus, tornando as pessoas incrédulos, duvidosos dos testemunhos. Esses são os piores. Por isso que é dito, temei mais os de dentro do que os de fora. É uma ordem divina. Não que nós não devemos amar ou fazer acepção de pessoas. Não, não é isso. Mas ficar vigilante, prudente como uma cobra e
manso como uma serpente, prudente como uma cobra e manso como uma pomba. Ok? Pois bem, continuando. O anjo disse: achas que alguém será forçado a fazer sacrifícios? Não, absolutamente. Deverá ser uma oferta voluntária. O quê? Obediência voluntária. Deus não vai forçar ninguém. Ele vai apresentar os pontos da nossa fé, as verdades da nossa fé. O que ele exige de nós no tempo presente, ele vai apresentar. Ele vai mostrar o amor dele, mas vai deixar a responsabilidade sobre cada um. Se esses não dão atenção e não buscarem reformar sua vida com a palavra de Deus, serão certamente joeirados, sacudidos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando dentro de grupos leigos, grupos de sustento próprio, mesmo assim serão joeirados. Ok? Será preciso tudo para comprar o campo. Clamai a Deus para poupar a seu povo, dentre o qual alguns estavam desfalecendo. Clamei a Deus para poupar o seu povo, dentre o qual alguns estavam desfalecentes e moribundos. Vi então que o juízo do Todo-Poderoso estava para vir rapidamente, e roguei ao anjo que falasse ao povo em sua linguagem. Disse ele: todos os trovões e relâmpagos do monte Sinai não moveriam aqueles que não hajam de mover-se pelas claras verdades da palavra de Deus. Olha isso. Tampouco os despertaria a mensagem de um anjo. Então, existe, a grande maioria, infelizmente, mesmo que um anjo descesse e falasse para eles, eles não seriam movidos. Não seriam movidos. Não daria atenção para as verdades de Deus em sua palavra. Continuando, Mensagens Escolhidas diz: entristeceu-me o ouvir a vossa decisão. Falando aqui para um caso individual que também se aplica no coletivo. Entristeceu-me o ouvir a vossa decisão. A irmã ele falando para alguém. Mas tenho tido razões para esperá-la. É um tempo em que Deus está experimentando. Grave isso aqui, ó. Deus está experimentando e provando seu povo. Tudo quanto pode ser sacudido, sacudido será. Então, é por essa experimentação e provação que ele está sacudindo o seu povo. Só aqueles cujas almas se acham bem firmadas na rocha, em toda a palavra que sai da boca de Deus, ok? Os que descansam em seu próprio entendimento, os que não permanecem constantemente em Cristo, estarão sujeitos a mudanças como essas. Como essas quais? A que essa pessoa aqui estava fazendo, ok? Mas o que é permanecer em Cristo? Está aqui, ó. Um texto conectado com o outro. E o Senhor nos dá a explicação. Permanecer nele, ser e fazer unicamente o que ele quer. Então, permanecer nele, traduzindo de maneira clara, entendeu? E não imaginária ou sentimentalista, é isso. É ser e fazer unicamente o que ele quer. Essa é a verdadeira fé que opera a salvação. É fazer unicamente o que ele quer. Não por egoísmo, não por medo, mas por amor. A fé que opera,
que pratica as coisas de Deus por amor. Tais são as condições do discipulado, e a menos que elas sejam cumpridas, nunca podereis achar descanso. O descanso está em Cristo, permanecer nele, estar nele, estar firmado na rocha. Esse é o descanso. Não pode ser como alguma coisa à parte dele. Mente, caráter e personalidade, na mesma conexão ainda, tá? Fazer unicamente o que ele quer. Tudo que nos cumpre fazer nesse caminho, nessa obra de sacudidura, é o quê? É seguir o líder Jesus. Como é seguir ele? No caminho estreito, ouvindo as suas palavras e as praticando, como está lá na primeira passagem que lemos, Mateus 7, 21 ao 22, ok? Seguir a Cristo é tomar o jugo ao lado dele, o jugo de obediência prazerosa e voluntária, ouvindo as palavras dele com mansidão, humildade e colocando-as em prática pela fé nos méritos dele. Tudo que ele se cumpre fazer é seguir o líder Jesus Cristo, que ele dirá, que me dirá, que ele dirá exatamente o que devemos fazer. Então vamos seguir, ele vai nos falar através da palavra dele e nós temos que estar com a fé pronta para fazer a vontade dele, custe o que custar. Mais um livro, O Cuidado de Deus, na mesma sequência de ordem. Fazei exatamente o que ele vos disse que fizesses. Se assim fizer, estais seguro de que Deus fará tudo quanto disse que havia de fazer. Salvar, proteger, curar, purificar, tudo. Então, é uma cooperação divina e humana. Entende? Eu também tenho estudos no meu canal falando sobre cooperação divina e humana. Tá lá. De graça. Vieste acaso a ele renunciando a todos os vossos interesses mesquinhos, toda a vossa incredulidade dos testemunhos? Tem feito isso? Toda a vossa justiça própria? O que é a justiça própria? No meu canal também tem. Existe uma deturpação dessa questão. O que é praticar justiça própria? É outra coisa. Vinde tal como estais, fraco e desamparados e prontos a morrer. É o convite que ele faz. Vinde todos que estáis cansados, e tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo dele no Espírito de Profecia é o jugo de obediência a ele. Ok? Prontos para morrer. Podemos também pegar aqui Lucas 9, 23, que diz o quê? Aqueles que querem vir a mim, venham. Mas, quando vir, negue-se a si mesmo. Erga a sua cruz e siga-me. Siga na onde? No caminho estreito, no caminho de sacrifício, de renúncia voluntária. Ele não quer obediência por medo. Ele quer obediência por amor, por gratidão, ok? Essa é a obediência que, por meio dele, para ele, opera a salvação nos filhos dos homens. Mas, Gênesis, qual seria, os pontos que Deus está aprovando o seu povo? Vamos lá. Deus conduz avante seu povo, passo a passo, no caminho estreito. Leva-os a diferentes pontos. Que pontos? Da nossa fé. Comer, beber, vestir, falar, comportar, tudo, tudo. Então, quando fala pontos, é tudo aquilo da verdade presente, ok? Gravem isso. Leva-os a diferentes pontos, ou seja,
o conhecimento da vontade dele em todas as coisas, destinados a manifestar o que está no coração de cada um. Então, essa é a prova, esse é o caminho, essa é a obra de sacudidura. Alguns resistem a um ponto. Lembram? Não por uma palavra, nem por muitas, ou seja, mas por todas. Mas caem no ponto seguinte. Por quê? Vamos lá. A cada ponto mais adiante, o coração é provado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário, ou seja, algum hábito, algum costume, a esta penosa obra de purificação, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer, uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor. O que é ser vomitados? Peneirados. Então, as expressões, para nós entender a palavra de Deus, nós temos que ligar essas expressões que têm o mesmo significado. Entende? Por exemplo, o permanecer em Cristo, o estar em Cristo, o estar firmado na rocha, é a mesma coisa. E a mesma coisa aqui. Vomitados, peneirados, joeirados, sacudidos. Entende? Então, se não houver essa percepção, se cria um monte de interpretação, né? E faz uma confusão na mente das pessoas, causando uma má compreensão automaticamente. Mas continuando, olha lá. Disse o anjo: Deus operará mais e mais rigorosamente. Então, o caminho vai estreitando rigorosamente, a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, ou seja, mostra algum sacrifício no comer, no beber, no comportamento, nas conversas, o que acontece? Recuam diante dele e ficam para trás do caminho. É o que está acontecendo hoje e muitos não se apercebem. Satanás os mantém parados no caminho, dizendo na mente deles que está tudo bem, que o que ele já fez, que ele já abandonou, o que ele está praticando, está ótimo. Basta manter a fé em Cristo. Está entendendo? Ir à igreja, dar o dízimo, dar o sal, aquele quadrado, né? Aquele quadrado mecânico do cristianismo, tá? Continuando. Vamos voltar aqui, tá? Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva em outro ponto difícil, eu coloquei aqui reforma alimentar, vestimenta, comportamento, linguagem, regras, né? Observar o sábio, etc. Recuam diante dele e ficam para trás do caminho, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí tem eles ensejo de ver o quê? Em seu coração está excluindo a Jesus. Então, Jesus precisa entrar progressivamente. Como? Pela fé e obediência progressiva a toda a palavra que procede da boca de Deus. É assim que Cristo habita. Não é que Cristo habita de uma vez quando a pessoa aceita ele, o chamado dele, né? E se batiza. Não. A habitação de Cristo é progressiva. A salvação de Cristo é progressiva. É isso que a teologia hoje não ensina. E isso me agonia. E muitos falam, você não tem equilíbrio, não tem amor pelas pessoas. É um julgamento. É um julgamento, vocês não conhecem o meu coração.
Entende? E eu estou falando aqui para alguns, não para todos. Ok? Para ficar bem claro. Prezam alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a vez sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Quem é? Jesus Cristo, através dos seus vasos consagrados, seus mensageiros. É assim que ele testemunha, né? Que ele dá advertência, que ele reprova, né? Agora vem, né, a promessa sobre condição para a chuva serôdia. Os que satisfazem, então nós estamos numa sacudidura. Preste atenção, nós estamos numa sacudidura. Deus está provando, levando nós, né, aos pontos da nossa fé, mostrando qual é a vontade dele e o que vai acontecer. Qual é a condição para se receber a chuva serôdia que tanto é falado no meio adventista? Aqui está a condição. Os que satisfazem em todos os pontos e resiste a toda a prova que Deus está levando e vencem, seja qual for o preço, a todo custo, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, darão o alto clamor, estarão assim aptos para a transladação. Ô glória! Testemunho Seleto, volume 1, páginas 64 e 65. Testemunho 3 diz: aquele que repelem a luz em algum ponto endurece o coração para menosprezar a luz sobre outros assuntos. Por quê? Rejeitando uma palavra, rejeitando um ponto, a pessoa se torna cega, ainda que ela diga que não está cega. Por isso que não há segurança a não ser manter-se, permanecesse em Cristo, ao lado dele, ouvindo e colocando em prática toda a palavra que sai da boca de Deus. Caso contrário, nós estamos cegos, achando que estamos, né, bem com a nossa visão, com o nosso discernimento perfeito, mas não, há perigo. Então, aqueles que repelem a luz em algum ponto, porque esse mostra algum hábito, algum costume, alguma prática, o que acontece? O coração é endurecido e vai acontecer o quê? Ele vai menosprezar a luz sobre outros assuntos quando vier sobre ele. E faz uma junção de coisas e ele rejeita tudo aquilo e fica para trás, quando na verdade, né, Deus já o vomitou e ele não sabe. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria, meus irmãos. Então vamos lá, continuando. Vida e ensinos, diz: em cada mudança que se fazia, aqui, só para vocês entenderem o contexto, a irmã Ellen White está falando aqui nesse contexto daquela visão que ela tinha, né, que estavam caminhando por um caminho estreito, iam deixando as bagagens para trás, o cavalo, o sapato, a meia, né? Esse deixar as coisas para trás é justamente coisas que atrapalham na vida cristã. São muitas, né? Então, o que representa deixar as coisas para trás no caminho, né, é deixar as coisas que atrapalham a vida cristã. Seja o que for, pecado, defeitos, erros, egoísmo, tudo. Então, é isso que representa. Só para vocês entenderem, eu tirei essa parte do texto desse contexto, ok? Daquela visão que ela tinha ali do caminho estreito, né? Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados atrás. Por quê?
porque não aceitava a luz. E apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldades, renúncia, sacrifício. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o fim. Vocês podem parar o vídeo e ler Lucas 13, 24 e 25. E depois voltar para o vídeo, ok? Me veio à mente agora. Maranata, o Senhor vem, é outro texto. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Por quê? Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Por quê? Tinham a luz da verdade, souberam a vontade do seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes, ou seja, não praticaram toda a palavra de Deus, não colocaram em prática todos os pontos da nossa fé. É isso. Comentário. A obra de sacudidura entre o profeta e o povo de Deus ocorre no caminho estreito da santificação progressiva, a qual exige renúncia diária pela morte do eu e prática de todos os pontos da nossa profissão de fé, que a palavra de Deus apresenta-nos. Infelizmente, muitos estão parados no caminho, acreditando que estão com Cristo, quando na verdade estão sendo enganados pelo espírito da falsa segurança. São aqueles que começaram bem-sucedidos na caminhada com Cristo, abandonaram muitas coisas, colocaram em práticas muitos pontos da sua profissão de fé, mas em algum momento rejeitaram algum ponto da sua profissão de fé e caíram no caminho voluntariamente, por não querer renunciar a algum ídolo, seja no comer, beber, vestir ou qualquer outra coisa. E pior, Satanás faz com que eles creiam que estão caminhando com Cristo. Misericórdia, Senhor, é o que pedimos. Dentro desse comentário, eu coloco esse texto aqui, ó, Atos dos Apóstolos. É um texto do Espírito de Profecia, tá? Não é da Bíblia aqui, do Espírito de Profecia. A razão por que muitos, mais uma vez, é sempre muitos, né? A razão por que muitos, nesta época, não fazem maiores progressos na vida religiosa é que interpretam a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. É o que muitos fazem, né? Já larguei muita coisa, né? Já estou praticando muita coisa da palavra de Deus, julgam eles, né? Então eu não vou viver como esses fanáticos aí, cavando, buscando nos mínimos detalhes, né, o que Deus quer. Não vou fazer isso. É a sugestão de Satanás hoje, em muitas mentes. Presumem, né? Presunção. Está em conformidade com a vontade de Deus, então eles presumem. Está em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo seus próprios desejos. Por quê? Porque não buscam nas advertências de Deus, não buscam diligentemente, não tiram, não reservam tempo dos seus dias. Esses não têm conflito com o eu. Agora vem uma outra classe. Aqui são esses. Olha agora a outra classe, para vocês verem o quanto é sério. Há outros que,
por algum tempo são bem-sucedidos na luta contra seus desejos egoístas por prazeres e comodidades. São sinceros e fervorosos. São sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço no caminho estreito, do morrer cada dia, da incessante labuta. Então eles cansam, começam bem, são sinceros, fervorosos, mas cansam. A indolência parece convidativa, repulsiva à morte do eu em algum momento. Fecham os olhos sonolentos e caem sob a tentação em vez de resistir-lhe. Ou seja, aceitar o ponto, aceitar o testemunho de Deus e colocar em prática, resistindo àquele hábito que o testemunho mostrou, mas não, cansam e caem para trás. Que Deus tenha de misericórdia de todos os sinceros que estão nessa condição. E eu posso estar. Eu não estou aqui me colocando fora dessas advertências, ok? Eu só não sou iludido, como muitos são. Olhando para o alto, quando a verdade e o Espírito de Deus lhe revelava os defeitos de caráter, Paulo abandonava o seu erro. Isso aqui é estar em Cristo. Por isso que ele diz, aqueles que estão em Cristo, não há condenação para eles. Morria para o eu e purificava de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Lei moral e leis de saúde. Corpo, leis físicas. Mente e espírito, lei moral. É assim que Deus, purifica e santifica seu povo, aperfeiçoando a sua santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios 7:1, e também olhando para o alto no espírito de profecia. O comportor evangelista diz, no mesmo sentido, falando de Paulo, a santificação de Paulo, caminhada no caminho estreito. A santificação de Paulo era o resultado de um constante conflito com o próprio eu. Disse ele, cada dia morro. Lembrar aqui, que alguns cansavam, presume estar na obra. Esse não tem conflito com o eu. Há outros que por algum tempo são bem-sucedidos na luta contra os seus desejos, são sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço e do morrer a cada dia. Aqui está a condição que muitos podem estar dentro do movimento adventista. Não estou aqui colocando para fora porque eu sou do povo adventista, ok? O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Disse ele, cada dia morro. Sua vontade e seus desejos combatia diariamente contra o dever e a vontade de Deus. Seus desejos combatia com a vontade de Deus apresentada a ele. Mas o que é que ele fazia? Em vez de seguir a inclinação dele, do coração dele, da carne dele, ele cumpria a vontade de Deus, por mais que isso representasse a crucificação de sua própria natureza. Entenderam? Isso é estar em Cristo. Isso é permanecer na rocha. Ok? Conselho aos professores, diz, a verdadeira fé, que era a fé dos patriarcas, do servo de Deus, a verdadeira fé assim se pergunta ao Senhor. Comunhão diária, oração pedindo, Senhor, mostra meus pecados, dai-me discernimento da sua palavra, na Bíblia e nos testemunhos do Espírito de profecia.
Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé assim se pergunta ao Senhor, confiança nele, dependência. Que queres que eu faça, Senhor? Mostra-me. E quando o caminho é indicado pelo mestre, ou seja, o que devemos abandonar ou o que devemos praticar, a fé se acha pronta a fazer sua vontade, custe o que custar. É assim que somos justificados pela fé. Não me venha com essa historinha teológica que a justificação, a salvação, é independente da obediência, de fazer a vontade de Deus. Ou como vocês dizem, que a obediência é uma resposta da justificação anterior. Não é bem assim. Isso também é um engano. A fé, ela se manifesta pela obediência amorosa, a qual purifica o pecado e salva o pecador da condenação. Ok? Comigo não cola. Estou falando aqui para alguns que possivelmente, venham a se rebelar. E eu sei que poderão fazer isso. Aqui diz, mensagens aos jovens, 129, 1. Sua profissão de fé só lhes causará maior angústia. Sua profissão de fé adventista só causará maior angústia. E será maior o seu castigo, porque souberam a vontade de Deus e não fizeram. No quê? Em uma parte? Em outras? Não. Em todas. Todas as partes da profissão da nossa fé. Não adianta aceitar algumas partes e negar outras. Deus não aceita obediência parcial. O jovem rico, ele dizia que observava muitas coisas dos mandamentos. Mas quando Cristo tocou na sua carne, no seu egoísmo, o que é que ele fez? Ele o abandonou. Entendem? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O livro Exaltai. E desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Aqueles que professam ter uma religião não estão dispostos a examinarem-se atentamente para ver se estão na fé, e é um fato terrível que muitos adventistas, aplicando a nós, estejam se apoiando numa falsa esperança. Eles parecem pensar que uma profissão de fé o salvará. Não. O que nos salva é Cristo introduzindo no lugar do nosso pecado, do nosso erro, do nosso defeito, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, a palavra viva, a palavra salvadora. É assim que ele nos salva. Ok? A verdadeira fé consiste em fazer exatamente, não em partes, mas exatamente o que Deus ordenou em sua palavra. Ok? Mais um texto. Que maior engano pode iludir o espírito, mente humana, do que aquele em que os indivíduos se gabam de terem a verdade, de estarem num único fundamento seguro e de que Deus lhe aceita as obras, porque estão ativamente empenhados em algum trabalho na causa de Deus, né? Quando contra ele estão pecando por andarem de maneira contrária à expressa vontade divina. Toda a vontade. Trabalham mecanicamente,
como máquinas, mas lhe falta o preparo do coração, a santificação do caráter em toda a palavra e não apenas em partes da obra. As coisas sagradas e santas são rebaixadas ao nível das coisas comuns e a vulgaridade, o barateamento estão se insinuando em nossas igrejas. O serviço está degenerando em pouco mais do que uma forma. A norma deve ser levantada. Deve a obra ter molde mais elevado. Deve haver um abandono dos costumes e práticas do mundo e uma separação. Percebem aqui o final? Então, quando diz aqui, ó, se gabam os indivíduos, né, que estão mecanicamente empenhados em alguma obra. Porque o que acontece? O que é que eu vejo, né, que Deus tem me mostrado? Alguns irmãos se envolvem ali, né, em alguma parte da obra e dedicam mesmo. Dedicam ali o sangue, fazem ali mesmo, né, com seriedade na coisa. Mas quando apresenta outros pontos a eles, eles não querem, né? Ficam raivosos, indiferentes, né? E não aceitam. Então é isso que acontece. Porque é o que acontece na mente deles que eu imagino? Satanás ilude eles, dizendo o quê? Né? Que aquilo que eles fazem com perfeição, vamos dizer assim, no que eles estão fazendo, né? Naquela parte da obra, vai compensar aquilo que eles negaram, uma coisinha pequena, né? Uma palavrinha só de Deus. Eles acham que vão ser compensados. Tá entendendo? O engano sutil do inimigo. Então, se você, meu irmão, está nessa condição, vigia. Vigia e se converta dessa sugestão maligna. Então, veja que aqui embaixo, ó, abandono dos costumes e práticas. Então, não adianta se envolver na obra de Deus mecanicamente, escolher ali uma área dentro da igreja para fazer, né? E negar outras coisas. Não adianta, ok? Testemunho para ministros, obreiros e evangélicos é o livro. Eventos finais. Irmãos, já tem 1h12. Se vocês quiserem, podem dividir o vídeo em 2 partes, ok? Eu não sei quanto tempo vai dar aqui, mas eu acho que vai ser menos de 2 horas, tudo bem? Aí vocês podem ver no vídeo ali, né, quanto tempo de duração, e vocês podem estar dividindo, né, dividindo esse tempo, tudo bem? Pois bem, a igreja está na condição laodiceana. Qual igreja? A que Deus ergueu e estabeleceu sobre a terra, a adventista do 7º dia. A presença de Deus não está no meio dela. Alguns não entendem isso. Os pastores não pregam isso porque não entendem isso aqui. Quando Deus diz que a presença dele não está no meio dela, está falando da grande multidão. Porque existe a grande multidão e existe o remanescente dentro dessa multidão. Então, a grande multidão, ela é aquela que a presença de Deus não está no meio dela. Por quê? Porque estão caídos. Estão dentro do corpo adventista, estão dentro do campo da ceifa, né? Vamos dizer assim, mas estão caídos no caminho. Foram joelhados. Então, a presença de Deus não está no meio deles. Mas, Gênesis, você quer dizer o quê? Eu quero dizer que a grande maioria estão nessa condição. A grande maioria está nessa condição. Continua.
a própria associação geral se está corrompendo com os sentimentos e princípios errôneos. É outra coisa que tem acontecido desde os tempos da irmã Ellen White, e após a sua morte, a apostasia ômega se instalou dentro da instituição. A voz da instituição não é a voz de Deus, ok? A grande maioria, eu acredito, pelos estudos que eu tenho feito, que a grande maioria da liderança estão em apostasia. Tanto em questão de abandonar alguns pontos da fé dos pioneiros, como em ensinar outras coisas que se opõem à palavra de Deus. Mas dentro desse povo, necessariamente não precisa estar dentro da instituição, existem grupos adventistas que são sinceros, que acreditam na Bíblia, acreditam em todos os testemunhos do Espírito de profecia, que foram expulsos da igreja por pregar alguma verdade que vá contra aquilo que foi estabelecido depois da morte dos pioneiros. Então, a presença de Deus não está no meio deles, não está dirigindo a mente deles. Eles estão seguindo um rumo contrário ao caminho de Deus, ok? É isso. Aqui está, ó, mais um texto em ligação com esse aqui. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. Então, todos que professam crer na verdade presente, como adventista, que usa o nome adventista, faz parte da igreja Laodiceia. Só que existe uma diferença. Existem aqueles que não apenas, que não se ufanam com a luz que tem, sou rico e abastardo, mas está pedindo o colírio para que os olhos sejam abertos e eles vejam seus pecados para abandonar seus hábitos. Me dá colírio, Senhor. Aconselho que de mim compres ouro polido pelo fogo e vestes branca, para que se vista, e colírio para que unja os seus olhos, para que se discirna a sua cegueira. Então, esses estão buscando toda a palavra de Deus, como diz o texto lá, aqueles que têm a mente de Cristo, que têm ardente desejo de compreender, de conhecer toda a verdade, mesmo que essa verdade venha mostrar algum pecado, algum erro, algum hábito que esteja sendo praticado, mas eles estão desejando ardentemente. Então, esses têm a presença de Cristo. Essa é a igreja que está caminhando para ser triunfante e dar o alto clamor, receber a chuva serôdia. Por quê? Porque estão buscando vencer todos os pontos, como lemos no texto acima, e receberão a chuva serôdia, darão o alto clamor, estarão aptos para transladação. Olha esse texto. A mensagem laodiceana, mais uma vez, a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte, como eu falei, a maior parte, líderes, membros, são professos mornos, tendo o nome na igreja, mas faltando-lhes o zelo. Não ousam desistir inteiramente, ou seja, praticam algumas coisas, né? Estão empenhados em alguma obra, né? Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Qual risco? Juízo. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu, progressivamente, aceitando toda a palavra,
e praticando exatamente os princípios da nossa fé, ou seja, lei moral e leis físicas, comer, beber, vestir e tudo que engloba essas leis, ok? Então é isso aí, é claro. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, sob um pretexto ou outro, hão de retirar-se de nós. Então aqui existe aqueles que se retiram literalmente, que é o que está acontecendo, né? Em nosso meio, alguns se retiram mesmo e diz que não creem, nem em Ellen White, nem nas doutrinas, nem nos pensamentos adventistas, ok? São esses. Mas existe aqueles que aceitam partes, negam outras, tá entendendo? Então existe tudo isso dentro dessa sacudidura, ok? Para ficar bem entendido. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo testemunho, pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Tá entendendo? Então a sacudidura é causado pelo positivo testemunho. O que é isso, Gênesis? A verdade que mostra o quê? Pecado, erro, defeitos, falsas ideias, falsas interpretações dentro do povo de Deus. Então, há uma separação e, ao mesmo tempo, há uma união. Mesmo estando juntos, estão separados. É o que acontece hoje. Então, aqui diz, ó, perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar na visão, né? E foi-me mostrado que fora causado a sacudidura, foi causado e é causada e será causada pelo positivo testemunho. O testemunho direto que todos têm que dar. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, com amor, com gratidão, com alegria, toda a palavra, levando essa pessoa a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Doa a quem doer, com amor, mas doa a quem doer. Você entende? Não com acepção de pessoas. Eu não vou falar isso para os meus mais próximos. Não. Tem que falar a verdade positiva. É isso que vai causar. Tá claro? O que causa sacudidura é a verdade apresentada como ela é em Cristo Jesus. O que acontece? Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão a isto e causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então, aqueles que recebem esse testemunho, que são sinceros, humildes, eles aceitam. E ao aceitar, eles são levantados pelo Espírito de Deus para agora proclamar. Então, enquanto está havendo uma união, está havendo uma separação, um rompimento, seja daqueles que saem da igreja, do povo de Deus, da fé adventista, como aqueles que permanecem na fé com o nome, mas rejeitando ou não praticando exatamente os pontos da sua profissão de fé. Eles não estão em harmonia com o que é correto. Desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostariam que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. É o que acontece em nosso meio.
Até por aqueles que pregam, né, um pouco mais direto, esses mesmo, quando chega outros que estão pregando mais positivamente do que eles começam a querer silenciar. É o que acontece, infelizmente. Conselho para a igreja. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade da igreja. É o que vai acontecer. A grande maioria do povo de Deus é os da 1ª hora. Dentro da igreja adventista, da fé adventista, a grande maioria, vamos ler aqui, depois eu falo. O testemunho da testemunha fiel, que mostra o pecado, os hábitos, que condena os costumes, não foi atendido pela metade. Ela começa assim, da igreja. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Entenderam? Vocês estão entendendo o que está acontecendo, o que vai acontecer? Da mesma forma que a nação judaica rejeitou a Jesus e aqueles que aceitaram o testemunho de Jesus. Nada é novo debaixo do sol. Vai se repetir. Se essa é a igreja de Deus e você crê, vai se repetir. Não adianta fugir dizendo, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Qual igreja? Essas que estão firmadas na rocha, ou que estão buscando, com esforço diário, estudando, clamando ao Senhor para mostrar seus pecados, para abandonar. Essa igreja é a igreja de Deus, que está prestes a cair por ser poucos, mas não vai cair. Essa questão do texto que diz que a igreja está prestes a cair, mas não vai cair, não se aplica à instituição. Com essa riqueza sempre crescendo aí, igrejas, né, lindas, pomposas, né? Várias coisas grandiosas, está crescendo. Não está prestes a cair. A igreja que está prestes a cair é aqueles poucos que estão como uma embarcação destroçada dentro do mar. O que é esse mar? A grande multidão do povo adventista, que é a grande maioria. Então, essa igreja está como destroços dentro do mar. O que é mar? A grande multidão do povo adventista. Essa é a igreja desconhecida, impopular, que está clamando contra a apostasia da associação geral, da instituição. Eu vou ler um texto agora, que ele é um pouco longo, mas prestem atenção. É a nossa proteção. Tenho estado temerosa de que muitos, é sempre muitos, né? O lado. Muitos assumiriam uma posição de dúvida e incerteza. E na minha solicitude por vossas almas desejaria ademoestar-vos. Quantos darão ouvidos à advertência? Quantos? Segundo reputais agora os testemunhos, porque condena os vossos hábitos, né? Sentir-vos-eis em perfeita liberdade, caso fosse dado algum que cruzasse os vossos caminhos, corrigindo os vossos erros de aceitá-lo ou rejeitá-lo num todo ou em parte. Então, quando não se rejeita todo o testemunho, rejeitam
em partes. Para Deus é a mesma coisa, ok? Aquilo, porém, que menos estiverdes inclinados a aceitar, quando o testemunho mostrou, é justamente o de que mais necessidade tendes. Foi-me mostrado que a descrença nos testemunhos de advertência, animação e repreensão afasta a luz do povo de Deus. Aqui está a presença dele. A luz da presença dele. É por isso que diz, a presença de Deus não está no meio dela, da igreja laodiceana, apostata, rebelde, ok? A incredulidade cega-lhes a vista, pelo que ignoram quão seja a sua legítima condição. Imaginam que o testemunho do Espírito de Deus, que os repreende, é coisa descabida, ou que se não refere a eles. Tais indivíduos têm a maior necessidade de graça divina e discernimento espiritual para reconhecerem a deficiência de seu conhecimento espiritual. Eis agora a pergunta: porventura estão dispostos a renunciar o ídolo que Deus neles condena e aceitar e praticar os testemunhos? Ou continuarão no seu hábito de condescendência, rejeitando a luz que Deus lhe deu, e que reprova as mesmas coisas em que se comprazem? A dúvida para eles paira nisto: devo eu renunciar-me a mim mesmo e aceitar como de Deus os testemunhos que reprovam os meus pecados? Ou devo rejeitar os testemunhos porque os meus pecados são por eles censurados? É o que eles falam no coração. E muitos rejeitam e, iludidos por Satanás, continuam na sua trajetória para o inferno, quando deixam de andar no caminho estreito. Em muitos casos, os testemunhos são aceitos integralmente, em muitos casos, rompendo-se com o pecado e a condescendência, e iniciando-se desde logo uma reforma de conformidade com a luz de Deus recebida. Em alguns casos, amém. Noutros, as condescendências pecaminosas são mantidas. Os testemunhos rejeitados ao todo ou em partes, apresentando-se aos outros muitas falsas desculpas para justificar a recusa. O verdadeiro motivo não é revelado, porque está no interior. É uma falta de coragem moral, de uma vontade fortalecida e dirigida pelo Espírito de Deus para renunciar a hábitos perniciosos. Satanás tem a habilidade em sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho que Deus envia. E muitos consideram uma virtude e indício de inteligência o mostrar-se descrente, duvidar e argumentar, né? Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda a ocasião para a incredulidade. Ele vai deixar, vão. Apresenta evidências como misericórdia na consciência que precisam ser cuidadosamente investigadas, com espírito humilde e susceptível ao ensino. E todos devem julgar pela força dessas evidências. Deus dá aos espíritos mentes sinceros suficientes evidências para crer. O que, porém, voltar os olhos, não querer ver os testemunhos, dar forças dessas provas,
somente porque deparou alguma coisa, algum hábito, algum ídolo, que sua inteligência finita não apreende, será abandonado à atmosfera glacial da incredulidade e da dúvida. Milhões estão nessa atmosfera, vindo a experimentar o naufrágio da fé. Isso aqui não quer dizer que eles saíram. Como eu falei, existem os que saem literalmente da fé, e isso não se aplica àqueles que estão fora da igreja, porque foram expulsos, ok? Não se aplica. São aqueles que diz não crer mais no espírito de profecia, ok? Nas defesas doutrinárias do povo de Deus, eu digo do remanescente, dos pioneiros, porque muita coisa foi mudada pela teologia atual, ok? No meu canal tem muitas coisas mostrando, e vocês podem, né, examinar, ok? Então, o que acontece é isso, tá? Não são os que abertamente rejeitam os testemunhos ou que alimentam dúvidas ao seu respeito, que se encontram em terreno perigoso. Não somente aqueles que abertamente rejeitam os testemunhos ou alimentam dúvidas em irmãos que se encontram em perigo. Desconsiderar a luz equivale rejeitá-la. Ou seja, a luz chega, aí a pessoa vê ali, não sei o que, condena um hábito. Ela, não quero ver, não vou estudar sobre isso aí, não vou me dedicar nisso aí. É rejeitar. A mesma coisa. Virar os olhos é rejeitar. Foi mostrado que se penetrou muito pouco a reforma de saúde até agora. Enquanto alguns se sentem profundamente e exercem sua fé na obra, outros permanecem indiferentes e mal deram os primeiros passos na reforma. Parecem haver neles um sentimento de descrença. E ao restringir esta reforma o apetite concupiscente, muitos retrocedem, sacudidos, peneirados, joeirados, vomitados. Tem outros deuses diante do Senhor. Seu paladar, seu apetite é seu Deus. E quando o machado, ou seja, o testemunho positivo, é posto à raiz da árvore, e os que têm condescendido com o apetite pervertido a expressas da saúde são feridos, seu pecado apontado, mostrado seus ídolos, eles não se querem convencer. E embora a voz de Deus lhes falem diretamente pelos seus mensageiros para abandonarem esses hábitos destruidores da saúde, alguns querem ainda apegar-se às coisas prejudiciais de que gostam. Parece entregue aos seus ídolos, e Deus logo dirá aos seus anjos: deixai-os. Ou seja, a presença de Deus se afastou. A presença de Deus não está mais sobre ele. Eles, ou ele, também é individual. Vi que, como um povo, devemos realizar um movimento de vanguarda nesta grande obra. Os ministros e o povo devem agir em harmonia. Amém. Antes fosse, mas a condição é triste. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor. Por que não está preparado? Porque não estão andando na obediência progressiva, na santificação progressiva em toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem a fazer por si mesmo uma obra que não devem deixar que Deus a faça por eles. Qual é a obra? Purificação, santificação. Deixou Deus esta obra para que eles a fizessem. É uma obra individual. Um não pode fazer pelo outro. Alguns de vós admitem a repreensão com a boca. Alguns de vós admite a repreensão. Não, é de Deus, eu confio, amém.
Alguns de vós admitem a repreensão com a boca, né? Para dizer que não é um apostata. Porém, não aceitam de coração. Continuais como antes, apenas menos sensível à influência do Espírito de Deus. Ou seja, a voz de depois que nega no coração ali, né, o testemunho, a voz de Deus começa a ficar fraca e a pessoa fica cega e a voz de Satanás controla a mente dela. Crescendo em cegueira e descrescendo em sabedoria, domínio próprio, virtude moral, zelo e pendor para exercícios religiosos. E, a menos que vos convertais, haveis finalmente de perder de todo o vosso apoio de Deus, vomitados definitivamente. A não ser que consintais numa mudança radical não, gente, espera aí. Isso é radicalismo. Está aqui. A não ser que consintais numa mudança radical, quando o testemunho chega, tá? A vez muito breve de cansar-vos das repreensões. Lembram que alguns cansavam de morrer a cada dia? Tá aqui, ó, ligando. Como sucedeu aos filhos de Israel. E, como eles, vos apartareis de Deus. Muitos estão agindo em oposição direta à luz que Deus deu ao seu povo, porque não leem os livros que contêm a luz e o conhecimento sob a forma de admoestação, repreensões e advertências. A luz tão preciosa, emanada do trono divino, é posta debaixo do alqueire. Deus tornará seu povo responsável por essa negligência. Lembra Isaías 55:11? Que toda palavra que ele envia volta, né, como um testemunho, ou seja, se foi aceita ou rejeitada. Temos de dar conta de cada raio, cada palavra, cada raio de luz que fez incidir em nossa vereda, quer tenha sido usado para o nosso progresso nas coisas divinas, quer rejeitado porque fosse mais cômodo seguir as próprias inclinações. Mais um texto. Pessoas há que, quando estão falando sobre o assunto de saúde, muitas vezes dizem: sabemos muito mais do que praticamos. Sinceros, né? Não compreende que são responsáveis por cada raio de luz recebido com respeito ao seu bem-estar físico, sendo cada um desse raio de luz, né, de seus atos franqueados à expressão de Deus nos livros do céu. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Ricos somos, né? Sou adventista, sou do povo de Deus, guardo os mandamentos de Deus. Como? Em partes. Os mandamentos de Deus não é como os teólogos dizem. Existem os 10 mandamentos e existem mandamentos em outras áreas. Ok? Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. Quem vós outros? Adventista do sétimo dia. E tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com a referência a privilégios, será abatidas até aos infernos. Por quê? Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eventos finais. Para finalizar, todo aquele que se humilhar como uma criancinha, quer ser uma criancinha? Que receber a palavra de Deus toda e a ela obedecer com a simplicidade de uma criança, achar-se-á entre os eleitos o trigo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui está o meu contato
para possíveis dúvidas, perguntas e questionamentos, ok? Qualquer pessoa pode vir no meu WhatsApp e nós conversaremos como irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa vos abençoar sobre toda verdade. Amém.